Boa tarde a todos. Me apresentar aqui, sou Vinícius Neiva, secretário executivo aqui da Secretaria da Educação. Estou aqui acompanhado da Alexandre, do Luiz, né, para a gente poder comunicar, explicar para vocês todo o nosso cronograma que a gente vai ter dentro de atribuição de aulas para o ano de 2024. Inicialmente, eu queria explicar para vocês um pouco de todo o contexto que teve, do porquê que a gente só está comunicando agora e mostrando todo esse cronograma para vocês. Inicialmente, importante dizer que a gente, em virtude dessas mudanças que nós tivemos que fazer dentro das matrizes curriculares, isso acabou pressionando um pouco dentro do prazo que a gente tinha para fazer a atribuição. Então, vocês vão ver que tem algumas mudanças. A gente espera que o ano de 2024 para 2025 seja um ano um pouco mais tranquilo, né? Mas como a gente fez uma mudança substancial dentro das matrizes curriculares, isso foi necessário que a gente fizesse esse ajuste para poder acomodar essa melhora para os nossos alunos, né? Então, primeiramente, explicar um pouco disso, explicar por que o cronograma só sai agora. A gente vai estar encaminhando, inclusive, amanhã estará publicado no Diário Oficial essas datas que a gente está trazendo para vocês. A gente pediu para deixar aberto aqui o canal de dúvidas para a gente poder esclarecer essas dúvidas. Lembrando que esse cronograma e esse processo e a resolução que sai amanhã foi um processo que foi amplamente discutido internamente dentro da SEDUC. A gente convidou diversos supervisores de ensino para trazerem um conjunto de sugestões de melhorias dentro desse processo. Depois que esse processo estava refinado, a gente apresentou para um conjunto de dirigentes para fazer um segundo refino, e na sexta-feira passada a gente fez uma conversa com todos os dirigentes e encaminhou para eles para que a gente tivesse o último olhar e os últimos aperfeiçoamentos dentro dessa resolução. Então, não foi uma resolução individualizada dentro da CGRH, ela foi uma resolução que ela foi amplamente discutida com vários papéis aqui dentro da rede. Então, isso é importante vocês saberem, de como é que se deu esse processo e por que desse processo. Tem algumas mudanças importantes, que aí a Alexandra e eles vão explicar esses detalhes para vocês, mas eu diria para vocês que a gente tem algumas premissas que são importantes a gente trazer. Primeiramente, a gente está, em virtude desse concurso que foi realizado no ano de 2023, ele traz uma novidade visando a melhoria na seleção dos nossos professores, em especial, tanto os efetivos quanto os categoria O, né, os nossos temporários que eles permanecem. Então, a gente vai ter uma lista classificatória em virtude desse concurso, que será o nosso principal balizador para os professores temporários que a gente vai ter no ano de 24. Então, a gente vai respeitar a ordem classificatória que tem dentro desse concurso, até que a gente vá fazendo o chamamento dos primeiros 15 mil. Né? Então, essa é uma primeira premissa, é importante dizer. Isso não vale para os professores do PEB1, né? Então, os professores do PEB1, a regra permanecerá a mesma que foi dos outros anos, na qual a gente vai fazer um novo chamamento do Banco de Talentos, principalmente para acomodar aqueles professores que têm os contratos de 2018, 2019 e 2020, que por força de lei a gente não pode mais renová-los. Então, a gente vai abrir um novo Banco de Talentos, que a gente vai mostrar aqui para vocês dentro do cronograma, né, para que eles possam acomodar. Então, para o PEB1, isso não muda. Para o PEB2, aí a gente já traz uma nova atribuição. Tem uma novidade, que a gente vai abrir também o credenciamento dentro das PEIs para os efetivos, que é o que vai acontecer em 2023, e grande parte dessa atribuição das demais etapas acontecem em janeiro. Tem duas novidades importantes que a gente traz. Uma que é a educação profissional, que a princípio ela está uma data que a gente vai mostrar para vocês, mas ela provavelmente, em virtude, como tem um certo quê de imprevisibilidade pelos professores que a gente tem habilitação para poder estarem atuando dentro da educação profissional, então a gente não consegue estimar exatamente se o prazo previsto ele é suficiente, mas de qualquer forma a gente tem uma certa flexibilidade para poder ajustar esse cronograma, para poder atender esse projeto que é super importante para os nossos alunos, é super importante para a educação do Estado de São Paulo, que é a educação profissional, no qual a gente complementa um trabalho de qualidade que vem sendo feito pelo Centro Paula Souza, mas a gente amplia bastante o número de matrículas a partir do ano de 2024. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro motivo que sempre nos perguntam, já adiantando um pouco das perguntas, são os projetos que acabam surgindo, como o Protec e outros projetos pedagógicos dentro da escola, que a gente vai seguir a mesma sistemática que a gente adotou no ano de 2023, no qual a atribuição para esses projetos só acontece após a gente ter a conclusão, uma atribuição de 100% das aulas regulares dentro dos itinerários que a gente tem. Então, essas são, eu diria que são as três
premissas principais que a gente tem. Então, o PEB 1 permanece, para o PEB 2 temporário, a gente segue a ordem classificatória dentro do concurso, respeitando isso. E por que essa novidade? Esqueci de dizer isso para vocês. O Banco de Talentos, anteriormente, ele fazia uma seleção com base em experiência e titulação, e esse processo de seleção que a gente trouxe esse ano, ele traz duas outras novidades. Ele traz uma parte de conhecimento curricular e uma parte de conhecimento prático, que foi a prova prática, prova de vídeo. Então, a gente entende que com isso a gente consegue melhorar o processo de seleção dos professores. Então, por isso que a gente vai seguir essa ordem de classificação para todos os temporários, independente dele estar na PEI ou não. Tá? Então, de uma certa forma, fazendo essa abertura para todos vocês, pedir desculpa um pouco desse... a gente só está comunicando no dia 11 e só abrindo a partir do dia 12, mas foram necessários ajustes, foram necessárias diversas conversas para que a gente pudesse acomodar e apresentar para vocês um cronograma apertado, porém exequível. Né? Então, a gente tem um pouco dessa segurança da conversa com supervisores e com diretores, que esse cronograma ele é execuível do ponto de vista de datas e de fusão de trabalho. E óbvio que se for necessário algum ajuste, a gente está tomando todas as medidas para que o sistema possa acomodar e outras medidas para que a gente possa ser o mais transparente possível e que a gente possa ser o mais efetivo possível, tentando atender principalmente os nossos alunos. Né? Então, queria passar agora para a Alexandra, para que a Alexandra possa apresentar, junto com, dentro do cronograma, essas datas de como é que vai funcionar. Então, agradeço a todos, desejo uma ótima final de segunda-feira e uma ótima semana a todos. Boa tarde, obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos. Eu vejo aqui, eu estou olhando o chat, pessoal, enquanto o Vinícius foi falando, eu vejo que, para a gente apresentar esse cronograma, a gente vai falar agora sobre a situação dos docentes contratados, tá? Porque visualizando a situação dos docentes contratados, a gente vai conseguir entender como vai funcionar o cronograma da PEI e o cronograma de atribuição, tá? Então, nós temos docentes contratados de 2018 a 2023. 2018 e 2019, a gente tem a Lei 1.388, que os contratos serão encerrados no dia 31 de dezembro, então esses contratos serão extintos. Os de 2020, eles serão encerrados no último dia letivo do ano, tá? Então, vamos lá. 2018, 2019 e 2020 são contratos que serão extintos. E aí nós temos os contratos de 2021, 2022 e 2023, que eles não serão extintos, a gente teremos a continuidade desses contratos, tá? E aí a gente, fazendo essa leitura dos docentes contratados, nós vamos entender como será o cronograma da PEI, o cronograma de atribuição. Então tá, eu vou repetir. 2018, 2019 e 2020, os contratos serão extintos. 2021, 2022 e 2023 terão a continuidade dos contratos, e a gente vai falar como vai funcionar isso em atribuição e também no credenciamento da AP, tá bom? Ok. Pode colocar o slide, por favor? Então tá. Quando a gente fala a gente vai dividir aqui em algumas partes. A primeira parte é falar sobre o cronograma do PEB 1. Tá bom? Porque no concurso de professor do ensino fundamental e médio, a gente não teve uma previsão legal para o docente PEB 1, docente que atua com classes. Então, é importante agora o PEB 1 saber o que vai acontecer nesse cenário de 2024. Se o PEB 1 é um docente contratado do ano de 2021, 2022 e 2023, haverá a continuidade desse contrato. Então, se ele estiver na PEI, haverá a recondução, tá bom? Então, ele vai continuar na PEI. Se ele estiver numa escola regular, ele vai participar do processo de atribuição de classes e aulas, tá? Então, esse contrato ele não será extinto. Os contratos serão extintos, serão os de 2018, 2019 e 2020. Posto isso, o que a gente vai precisar? A gente sabe da necessidade do PEB 1. Então, no processo do concurso, que é a lista 3, a gente não tem o PEB 1 ali com previsão legal. O que vai acontecer aqui? A gente vai abrir um PPS, tá bom? A gente vai ter um processo seletivo para o PEB 1. O edital vai ser publicado no dia 13 do 12. Então,
Vamos lá, eu vou falar novamente, tá bom? Se eu falei rápido, eu vou falar novamente. Então, vamos lá. 2018, 2019 e 2020, contratos encerrados. 2021, 22 e 23, continuidade. Se é o PEB1, na API ele continua. Se ele é um PEB1 na escola regular, ele vai participar do processo de atribuição de classes e aulas. Agora, no caso dos contratos de 2018, 2019 e 2020, e os docentes que desejam ingressar no Estado, a gente vai abrir um processo seletivo, tá bom? Luiz, você quer falar as datas para marcar? Certo. O processo seletivo, deixa eu pegar a data aqui certinha. É do PEB1. Não é esse aqui que está em tela, né? Ah, é esse aqui mesmo. É esse mesmo. Então, vamos lá. A publicação do edital está para o dia 13 de dezembro, tá? O período de inscrição, ele vai de 18 a 22 de dezembro, certo? Aí tem a formalização das bancas de identificação, que é a partir do dia 13 de dezembro, né? E o período de aferição da veracidade da autodeclaração dos candidatos PPI é de 18 de dezembro a 26 de dezembro. Divulgação das decisões das bancas de heteroidentificação fica para o dia 27 de dezembro, né? E o período de reconsideração da decisão das bancas de heteroidentificação fica de 27 de dezembro a 29 de dezembro. A classificação final a gente vai estar disponibilizando ali no dia 8 de janeiro, ok? E aí eles participarão da atribuição no dia 17 de janeiro, certo? Tá. Então, pessoal, aqui a gente colocou as datas do cronograma, que é o processo seletivo do PEB1. Lembrando que o docente que tem o contrato aberto em 2018, 2019 e 2020 serão extintos. Então, a gente está falando aqui, se esse docente ele é um PEB1 e deseja participar, ele tem que participar do processo seletivo, tá bom? Então, ele precisa... Esse é um processo seletivo exclusivo para o PEB1, tá? Então, esse é o cenário do PEB1. Os contratos de 2021, 22 e 23, eles terão continuidade. Então, esse PEB1, se ele está na PEI, ele permanece na PEI, e se ele é da escola regular, ele participa do processo de atribuição de classes e aulas, tá? E a gente vai explicar um pouquinho mais na frente como vai funcionar o processo de atribuição. Ok? Pode passar esse slide, por favor? Tá, agora a gente vai entrar aqui no detalhe do cronograma PEI. A gente já passou pela avaliação 360, né? Ela teve o término no dia 30/11. Agora, o processo de calibragem, ele tinha uma previsão para encerrar no dia 8/12. Como a gente fez uma atualização, a gente sabe que a gente tem a necessidade de algumas diretorias em finalizar os processos, então a gente está estendendo esse prazo até o dia 19/12, tá? Até o dia 19/12 tem ainda esse período para o processo de calibragem, tá bom? Então, os que tiverem a avaliação insatisfatória, esse é o período que vocês têm para finalizar a calibragem, dia 19/12, tá bom? É uma extensão aí desse prazo. E aí, na sequência, a gente precisa que a atualização da UA seja realizada, porque é importante a gente receber a informação dos docentes que serão cessados da PEI. O período de término até o dia 20/12, porque essas datas, elas estão apertadas, mas a gente consegue aí, nessas datas, atendendo até o dia 20/12, que o docente que for cessado da PEI, ele possa participar do processo de atribuição de classes e aulas, tá bom? Então, os docentes efetivos e admitidos, eles possam participar do processo de atribuição de classes e aulas da escola regular. Então, ali, eu vou repetir o prazo. A gente tem o prazo até o dia 19/12 para finalizar a calibragem, depois a atualização de UA até o dia 20/12 de 2023, tá bom? Lembrando que esse é o prazo limite. Esse prazo, ele não será estendido. A gente já tem uma prorrogação aqui, tá bom? Nessa data, é o que a gente está divulgando para vocês. Então, atualizou a UA, esse docente que for cessado da PEI, ele tem a possibilidade de participar do processo de atribuição de classes e aulas. Pessoal, a gente, só para reforçar aqui a respeito desse procedimento de atualização de UA. Como é que é realizado esse procedimento? A diretoria de ensino, que tem um perfil para estar entrando na sede fazendo esse cadastro, ela entra lá, a gente tem um tutorialzinho que a gente já disponibilizou, o mesmo tutorial em dois comunicados, foi um no dia 24 e o outro no dia 30 de novembro. A gente vai mandar mais um hoje, né, porque teve muita
A gente no CEMOV recebeu muita ligação de algumas dúvidas, e a gente achou melhor encaixar num comunicado e mandar para a rede também. Além do cadastro da atualização de UA, é necessário cadastrar a cessação de afastamento, tá? Então, assim, são 2 processos, né, para viabilizar que esse docente participe da manifestação de interesse em nível de unidade. Então, vai lá, cadastra a atualização de UA, que aí vai viabilizar que ele manifeste interesse naquela unidade específica. Tem que cadastrar também a cessação, porque senão ele vai estar na unidade, mas o perfil vai estar bloqueado para manifestar interesse, porque o sistema vai estar lendo que ele está designado ainda no programa. Então, são 2 procedimentos que têm que ser realizados aí. É o cadastro da atualização de UA e o cadastro da cessação de afastamento. Isso a gente está falando para efetivo, tá? Porque o efetivo que tem unidade, ele precisa fazer essa movimentação, né? No caso do categoria O, ele não tem uma unidade de classificação, né? Ele vai concorrer em nível de diretoria, então não precisa fazer atualização de UA. Era só um adendo só para reforçar na informação. Pode prosseguir. Tudo bem. Então, voltando aí ao nosso cronograma da PEI, o edital de credenciamento, ele tem a previsão, aqui a gente colocou que, deixa eu ver, o edital de credenciamento. O edital de credenciamento, ele vai ser publicado amanhã, tá? Aí a gente vai pedir uma correção dessa data. Depois do edital publicado, eu acho que está invertido só as datas. O edital, ele vai ser publicado amanhã, e aí o levantamento de vagas do módulo vai ser até o dia 14/12, tá bom? Então, ali a gente, desculpa aí na tela, vocês estão vendo essa data, ela está incorreta, mas o edital, ele vai ser publicado amanhã, tá? Em diário oficial, e o levantamento das vagas do módulo vai ser até o dia 14/12, onde você poderá ver os docentes que ficaram excedentes, tá bom? E a inscrição para o credenciamento PEI, ela vai ser realizada do dia 12 ao dia 15, tá bom? Então, do dia 12 ao dia 15, a gente vai ter esse período de inscrição para os docentes que desejam ingressar na PEI, e aí a gente está falando de qual docente, Alexandra? A gente está falando dos docentes que são os efetivos e os admitidos, tá bom? A e OFA. Então, docentes A e OFA vão ter esse período de inscrição se eles desejam ingressar na PEI ou se eles já estão dentro do programa PEI e desejam se transferir de unidade. Então, esse é o período de inscrição. A inscrição vai ser aberta amanhã também, na mesma data da publicação do edital, e ficará aberta até o dia 15/12. Repetindo, o credenciamento PEI, nessa data, ele é específico para o docente efetivo e o admitido. Então, a gente está falando do A e do OFA, ok? E o processo de alocação dos docentes que forem, né, aprovados no credenciamento vai ser do dia 18/12 até o dia 21/12. Tá? As datas são curtas, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe de todo o processo de credenciamento a partir da publicação, tá bom, do edital. Porque aí a gente vai levando ponto a ponto com vocês. Hoje a gente quer passar um pouquinho para vocês da estimativa de cronograma, que é o que vocês mais têm pedido nas redes sociais, os dirigentes nos têm reportado, os supervisores de ensino. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de cronograma, tá? Eu só vou repetir, pode voltar no cronograma? Eu só vou repetir aqui as datas. O edital, ele será publicado amanhã, no dia 12/12. O levantamento de vagas do módulo será até o dia 14/12. A inscrição será do dia 12 ao dia 15 e a alocação dos docentes será do dia 18 ao dia 21/12. A gente vai fazer 2 etapas de credenciamento. Essa primeira etapa é somente para os docentes do quadro permanente, são os docentes admitidos e os docentes ingressos por concurso público, então categoria A e OFA, ok, pessoal? Então muda sim, nesse cenário muda, a gente faz um credenciamento isolado somente para os docentes do quadro efetivo e dos admitidos, ok? Deixa eu só olhar aqui se tem alguma pergunta em relação a esse cronograma. Teve 2 perguntinhas que eu peguei aqui, que são básicas, né? Alguém estava perguntando lá a respeito do processo seletivo lá do Banco de Talentos e colocaram lá o que seria o PPI. PPI é a pontuação extra, né? Que é dada para os candidatos pretos, pardos e indígenas, tá? Por isso que tem uma banca de heteroidentificação para fazer essa análise, para ver se faz jus a essa pontuação. Outra pergunta que surgiu aqui foi falando o que
perguntando se OFA é o docente categoria F. Também. OFA é o ocupante de função e atividade, aí neles estão o F, o P, o N e o S, só que o S é o eventual estável, né? Então, a gente aqui está focando em P, N, F. Mas a grande maioria esmagadora são Fs. Então, tá correto o entendimento. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação ao... A gente vai falar aqui hoje especificamente de cronograma, tá? A gente vai entrar, assim, nos detalhes do edital de credenciamento, a gente vai falar sobre portaria de atribuição, mas assim que as resoluções, as portarias e os editais forem publicados, aí a gente vem percorrendo o edital ponto a ponto com vocês. Hoje a gente quer passar um pouquinho do panorama de datas, tá bom? Porque eu sei que vocês precisam saber dessas datas, precisam saber onde elas se encaixam, e o que a gente precisa deixar bem claro aqui para vocês, que o que a gente está aqui atendendo. Se o docente está na APEI e ele vai ser cessado, ele tem como participar do processo de atribuição de classes e aulas da escola regular. Então, esse cronograma, ele é pensado ponto a ponto para que o docente possa participar, tá bom, pessoal? Então, essas datas é as que a gente quer fechar hoje com vocês, que a gente já passou para os dirigentes, como o Vinícius já fez o apontamento. Então, essas datas, elas vão percorrer ao longo dos próximos meses para que a gente possa ter os docentes no dia 15/12, né, no início do ano letivo. Ok? Pode passar, por favor. Luiz, se você for vendo alguma pergunta aqui em relação ao cronograma, você pode já ir passando, tá bom? Vai me parando aqui. Tudo bem. Aí, o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do cronograma da escola regular, tá? Quer que eu falo antes? Ele vai falar, por favor, Luiz. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é um pouco denso, né? Vou tentar explicar aqui. A atribuição, ela ocorre da maneira que vocês já estão acostumados, né? Então, vamos lá. A gente tem atribuição separada por categorias. Então, primeiro a gente faz o atendimento dos efetivos e depois a gente faz o atendimento do OFA, né, que eu estava explicando ali, que é o F. A grande maioria são os Fs. E a gente atende em nível de unidade e depois atende em nível de diretoria, né? Então, a gente vai iniciar lá na etapa 1, fase 1, né, a conferência de saldo, que é realizada pela unidade escolar e vai estar disponível do dia 18 a 22 de dezembro. Tá? Essa primeira conferência, ela tem bastante tempo de duração, justamente por ser a primeira. Como a gente acabou de sair as matrizes, e aí o pessoal estava fazendo alguns acertos e tudo mais, se tiver alguma coisa que deve ser inibida do saldo para manifestação de interesse, é essa hora que o diretor da escola, o vice-diretor, ele faz essa operação. Lembrando que aqui não cabe alteração de matriz, né? Se você fez alguma edição, alguma alteração na matriz, não vai refletir nesse saldo porque ele já está congelado. O que é possível fazer aqui é, de repente, tem uma aula que não deveria estar aparecendo e está aparecendo. Nesse momento, você consegue só tirar ela da visualização do docente, para não atribuírem uma aula indevida, né? Agora, a alteração de matrizes não é o momento. Esse momento já foi. Então, vamos lá. Conferência de 18 a 22, e aí temos inícios ali a manifestação de interesse dos efetivos em nível de unidade, né? Que vai ficar no dia 26. Dia 26 todo, manifestação de interesse. Após a manifestação de interesse, temos a atribuição em nível de unidade do dia 27 a 29, certo? Então, do dia 27 a 29, realizam essas atribuições dessas manifestações realizadas no dia 26. Aí, volta na conferência, né, do dia 2 a 16. Por que ficou aqui dia 2 a 16? Porque aqui dentro desse período tem as férias dos docentes, né? Então, não pode ter atribuição nesse período. Por isso que ficou um tempo bem grande aqui de conferência, né, por conta das férias. Então, a gente vai voltar só depois das férias. Lá no dia 17, com a manifestação de interesse também dos efetivos, só que agora em nível de diretoria, para aqueles docentes que não conseguiram constituir a jornada em nível de unidade. Tá? Então, fechando aqui, lá no dia 17, essa manifestação, a atribuição dessas manifestações acontece em nível de diretoria no dia 18. E aí aqui a gente encerra, né, essa parte da atribuição em nível de unidade de diretoria do efetivo. Então, no dia 19, a gente vai ter a conferência de saldo e atribuição do artigo 22. Dos efetivos também, né? Lembrando que é artigo 22 dos efetivos, e aqui também a gente encaixa recondução dos projetos, porque a recondução dos projetos é feita manualmente, né?
não precisa de manifestação de interesse, é feito manualmente ali na aba 2, então eles conseguem se encaixar aqui todos no mesmo dia, tá? Então, fechando aqui, a gente termina a atribuição aqui dos efetivos. Ok, então lá no dia 19, no dia 22, a gente tem a conferência de saldo no período da manhã e a manifestação de interesse dos dos estáveis, no período da tarde, tá? Isso no dia 22 de janeiro. No dia 23, a gente tem a atribuição deles em nível de unidade. Mesma coisa que os efetivos. Primeiro a gente faz a atribuição em nível de unidade, né, e depois a gente faz a atribuição em nível de diretoria. Então, seguindo o cronograma aqui, no dia 24, conferência de saldo e manifestação de interesse em nível de diretoria dos Fs, e no dia 26, atribuição em nível de diretoria dessas manifestações de interesse, ok? No dia 29, né, passa o final de semana, no dia 29, a gente tem as transferências desses docentes categoria F, realizadas até o meio-dia. Aí aqui a gente fecha o bloquinho das atribuições dos habilitados, né, que a gente chama aqui de etapa 1. Né? Na resolução está prevista a atribuição de habilitado na etapa 1, então aqui a gente fecha esse bloquinho de habilitado. Aí agora a gente roda uma nova sequência, também levando em consideração o vínculo, né, os efetivos e os estáveis, para os qualificados. Né? Agora, além da disciplina de habilitação, também vai estar mostrando o saldo das habilitações. Então, lá no dia 29, a gente tem a conferência de saldo, que é do meio-dia às 15 horas, e a manifestação de interesse a partir das 16 horas. No dia 30, a gente tem a atribuição, né, deles também nesse período. Né? Não, perdão, aqui ficaria o dia todo para realizar essa atribuição, porque o contingente aqui é maior. Ok, no dia 31 de janeiro, a gente vai estar realizando a associação do ensino profissional, tá? Da educação profissional, ela vai estar sendo realizada presencialmente, tá? No dia 31, aqui é só um esboço do cronograma, a gente está mostrando aqui, compartilhando cada etapa do processo, só que a gente vai estar orientando, quando a gente estiver nos momentos, como proceder com cada um dos itens aqui, tá? Aqui é só para a gente mostrar como que está sendo organizado tudo, certo? Depois a gente tem o rescaldo, né? Então a gente tem um rescaldo ali, que tem a conferência de saldo, manifestação de interesse e atribuição em nível de diretoria, no dia 1º, né? E aí, concomitante a isso, a gente tem a PEI, a alocação do PEI, que é a partir até o meio-dia, certo? Próximo slide, por gentileza. É que ele fala de recondução, né? Isso. Aí aqui a gente tem os categoria O, certo? Que é a lista 3 da VUNESP. Então, a gente vai abrir a sede, né? Para ele estar só realizando uma confirmação de inscrição, né? Porque assim, a grande maioria desses docentes, eles estão presentes na nossa base de dados, a gente só precisa confirmar algumas coisas ali sobre formação. Então, vai abrir a sede no dia 17 de janeiro, vai ficar aberta até o dia 23 de janeiro, tá? 7 dias aberta, para ele estar entrando lá e confirmando alguns dados. Aqui fica tranquilo, não precisa confirmar tempo de experiência, não precisa confirmar nada disso. Aqui era só para confirmar formação e indicar se tem interesse em estar participando do PEI, né? Aí indica aqui nesse momento. Aí a gente tem um pequeno período de recurso, né, para caso aqueles docentes que queiram acertar alguma coisa na formação curricular deles, que vai de 18 a 22. E depois a gente tem a publicação dessa lista de classificação, que é no dia 24, tá? Então, a gente publica essa lista no dia 24, né, e a próxima etapa ali é a alocação do PEI, né, que é realizado no dia 1º. Por quê? O PEI tem que acontecer antes, porque se a gente começa a atribuição de aula regular e esse docente vai para o PEI, ele acaba liberando saldo. Então, o PEI ocorre antes. No dia 1º e 2º de fevereiro, acontece a alocação do PEI. Em seguida, a gente começa lá, novamente, nosso mesmo cronograma ali de atribuição. Conferência de saldo mais manifestação de interesse no dia 5, atribuição em nível de diretoria no dia 6, tá? Aí, isso dos habilitados, e depois conferência de saldo mais manifestação no dia 7, atribuição em nível de diretoria no dia 8, dos qualificados. E aqui a gente fecha a atribuição. Isso. Eu só vou voltar num ponto, pessoal, que ali a gente falou como PEB 1.
Todo docente contratado a partir da 1374, ele é professor do ensino fundamental e médio. Mas aqui a gente fala especificamente do professor que até anteriormente a 1374, ele era como PEB1. É um professor que não tem aula atribuída, ele tem classe, tá? Então, o professor nesse cenário que a gente conhece como PEB1, que hoje ele tem sim o código 5774, professor de ensino fundamental e médio, se ele é um professor que tem classe atribuída, classe associada, então é esse professor que a gente fala que há uma continuidade do contrato dele. Então, se ele está na PEI, ele é contado no módulo. Se ele está na regular, ele participa do processo de atribuição de classes e aulas. Ok? Tá bom? Quando eu falei PEB1, a gente está falando sim do professor docente contratado pela 1093, no código 5774, ok? Para ficar claro aqui. A gente teve um slide, um anterior a esse, por favor. A gente fala ali embaixo, porque eu acho que as letras estão pequenas, eu não sei se para vocês apareceu. A recondução dos projetos, prisional, Fundação Casa, classe hospitalar, CEL, CIEB, CEJA, ACDA e Libras. Então, haverá a recondução desses projetos, ok? Então, Alexandra, quando você fala de recondução dos projetos, está falando do quadro efetivo, do quadro permanente? Sim, a gente está falando de todos os professores, tá? Então, aqui a gente está falando, se o professor ele é de um contrato em continuidade, a gente está falando do cenário 2021, 2022 e 2023, ele tem a recondução do projeto, tá bom? O contrato dele não será extinto, o contrato dele há que ser uma continuidade. Agora, os docentes de 2018, 2019, 2020, eles serão cessados, cumprem quarentena, aí sim eles participam, tá bom? Do processo de atribuição, ok? Só para ficar claro aqui em relação aos projetos. Veio uma pergunta interessante aqui da Luciana, ela colocou assim, o categoria O será classificado na diretoria que indicou no concurso? Vai ser o seguinte, aquele período que a gente vai abrir para confirmação de inscrição, a gente vai trazer as indicações que ele fez na VUNESP, tá? Porque quando ele foi fazer a inscrição na VUNESP, ele indicou 7 diretorias, né? 7 diretorias de ensino. A gente vai trazer essas 7 diretorias e ele vai ter que optar por uma delas. Ok? Aí ele opta por uma delas e confirma. Aí, para fins de processo seletivo, candidato à contratação e tudo mais, até para quem tem vínculo, é onde ele vai estar participando da atribuição nesse momento. Ok. Aqui, ó, eu vejo Proatec não é reconduzido. Proatec, após a atribuição de classes e aulas, a gente fala do Proatec, tá bom? Proatec não cabe recondução. Sala de leitura e Proatec não. Os que serão reconduzidos são prisional, Fundação Casa, classe hospitalar, CEL, CIEB, CEJA, ACDA e Libras, ok? A Maria José está perguntando aqui, ó, a pontuação do categoria O será os pontos do concurso. Isso mesmo. Correto. Ok? Eles não vão seguir aquela classificação dos efetivos estáveis lá com os 5 critérios lá de presença em aula, tempo de serviço, desenvolvimento, titulação, né, e opção de jornada. Isso não, eles vão estar única e exclusivamente classificados pelo concurso, tá? Que é o processo seletivo vigente. Aqui eu vejo dúvidas em relação aos docentes contratados. Vamos lá. 2018 e 2019, contratos serão extintos em 31/12/2023. O contrato de 2020, ele completa 3 anos no último dia do ano letivo. Esse último dia do ano letivo, em geral, ele será no dia 15/12, sendo essa extinção programada no dia 16/12, ok? Esses são os contratos que serão extintos. 2020, 2021 e 2022, haverá a continuidade desses contratos, porém esses docentes participarão do processo tanto de credenciamento como de atribuição de classes e aulas. Será respeitada a classificação da lista geral do concurso, que é a lista 3. Bom, vamos ver se temos mais dúvidas em relação ao cronograma. Eles estão perguntando sobre vigência. Acho que vigência foi isso que eu passei agora, né? Dos docentes contratados, pessoal. Eles estão querendo saber vigência na extinção. A extinção, ela será programada automaticamente. Então, 2018 e 2019, no dia 31 de dezembro.
2020, no último dia do ano letivo, é quando ele completa 3 anos, não tem prorrogação. Então, 2021, 22 e 23, haverá a continuidade desses contratos, eles participarão do processo de atribuição de classes e aulas, do credenciamento PEI, respeitando a lista de classificação do concurso, da VUNESP, ok? Aí a gente fala das exceções, que é o PEB-1, tá? Que a gente conhece como PEB-1, mas é um docente contratado na 1093, após a 1374, que é o 5774, tá? Então, ele é contratado como professor de ensino fundamental e médio. No entanto, esse docente, ele não tem aulas atribuídas, ele tem uma classe, tá? É o professor dos anos iniciais. Então, esse professor, ele tem um processo seletivo específico. Então, a gente vai ter um processo somente para PEB-1. Então, se eu sou um docente PEB-1 e o meu contrato está entre o ano de 2018, 2019 e 2020, eu tenho que participar, a diretoria, o diretor da escola, ele precisa indicar que esse docente participe do processo seletivo, tá bom? Ele precisa participar desse processo seletivo. Agora, se eu já tenho o contrato, eu tenho de 2020, 21 e 2021, 22 e 23, então eu tenho a continuidade desse meu contrato. Eu vou participar do processo de atribuição de classes e aulas, ok? Então, aí vocês me perguntam assim, aí o docente que está na PEI, se é um docente, que a gente fala que é um antigo PEB-1, é um docente que tem uma classe atribuída, ele é contado no módulo, a continuidade desse contrato. A gente está falando somente do docente que tem classe atribuída, o PEB-1, tá bom? Os demais, não. Os demais a gente vai seguir a lista de classificação do concurso. Os docentes que tiverem contratos ativos no ano de 2024, eles participarão do credenciamento e será respeitada a lista de classificação do concurso. Logo, o módulo vai ser liberado tanto de docentes contratados de 2018, 2019, 20, 21 e 23. Então, todos os docentes que a gente tem hoje contratados na nossa rede, o módulo será liberado na PEI, tá bom? Para que a gente possa fazer o credenciamento do docente efetivo agora. Então, esse módulo ele é liberado. E eles voltarão no credenciamento somente para docentes contratados, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui do Lucas, que ele colocou assim: será aberto o cadastro na sede para quem está fora da rede? Não. Fora da rede, a única maneira... PEB-1, né? A única maneira seria para o PEB-1, né, que não prestou o concurso, aí ele faz lá o banco de talentos, né, que é o professor de educação básica do ensino fundamental dos anos iniciais. Nesse caso ele faz, só que não é na sede, ele vai fazer no banco de talentos, né. Agora, quem é totalmente de fora e quer participar da atribuição, né, não prestou o concurso, não entra agora na atribuição. Vai conseguir entrar só durante o ano via cadastro emergencial. Isso, correto. Ok? A Sandra ela colocou uma questão pertinente aqui, que ela perguntou se a ação judicial tem recondução. Vai depender, a ação judicial ela vem com uma ordem judicial, tem que ver o que está lá, né? Se é o acompanhamento do aluno até para aquele final, ano específico, né? Se é até o final da vida como estudante do aluno, tem que ver certinho, tá? Mas aí, na dúvida, pega essa documentação, pega a ordem judicial também, né? Encaminha para a diretoria de ensino, que ela tendo dúvida, os supervisores tendo dúvida, eles encaminham para a gente verifica. Volta, por favor, no cronograma, no da PEI. Isso, vamos lá. Cronograma PEI. Qual a etapa que a gente está agora? Edital de credenciamento será publicado amanhã. A gente vai ter o processo de inscrição do dia 12 ao dia 15, tá? O levantamento das vagas no módulo, ele está ali do dia 8 ao dia 12. Ele é curtinho. Então, vamos pensar aqui, quando a gente falou de vagas no módulo, vocês viram que agora eu acabei de explicar para vocês que a gente tem quais são as vagas que serão liberadas no módulo? São só os excedentes? Não. Serão liberadas vagas no módulo de todos os docentes contratados, de 2018 até 2023. Então, as vagas no módulo nessa etapa são todas que são dos docentes contratados, dos docentes efetivos que foram cessados da PEI,
que tiveram avaliação insatisfatória, que foram cessados, e dos docentes que pediram a cessação, a pedido. Então, essas vagas, elas serão liberadas no levantamento do módulo. Entendeu agora, pessoal? É importante aqui que vocês entendam que as vagas para os docentes efetivos e admitidos serão agora as vagas que estavam com categoria O e também as vagas dos docentes que estavam na PEI, que são os cessados, são os docentes que tiveram avaliação insatisfatória e os docentes que pediram cessação, cessados a pedido. Alexandra, eu tenho um CGP que caiu a designação dele, eu tenho um COI que caiu a designação. Ele volta para o módulo de professor. Então, ele é contado como docente naquela unidade escolar, ok? Então, se eu já sei que eu tenho uma cessação prevista da equipe gestora, essa vaga é contada como docente, ok? Para ficar bem aqui, para vocês entenderem, agora a gente percorreu um pouquinho os cronogramas, agora para vocês entenderem aqui. O que vai acontecer agora na PEI? As vagas do módulo da PEI serão liberadas para os docentes do quadro efetivos que desejam ingressar na PEI. Então, categoria F, categoria A, que desejam ingressar na PEI, este é o momento, porque as vagas do módulo serão liberadas para eles, tá bom? A gente vai respeitar a regra de atribuição. Então, o docente efetivo quer ingressar, este é o momento. A gente vai estar com o período de inscrição, do dia 12 ao dia 15, e ele vai fazer o credenciamento da PEI. Amanhã a gente vai ter a resolução falando das regras do credenciamento, e a gente vai voltar aqui para falar com vocês. Mas hoje a gente precisa deixar bem claro para vocês a relação dos contratos, também voltados para o credenciamento da PEI. Então, o docente que deseja participar da PEI, ele pode, é o docente efetivo. Quais as vagas do módulo eu vou liberar para ele? Eu vou liberar tanto dos docentes que tiveram avaliação insatisfatória e por isso serão cessados, os docentes que já informaram que vão cessar, que é aquela cessação futura, também as vagas dos docentes contratados. Então, os contratos, primeiros, os contratos de 2018, 2019 e 20 são extintos, os de 2021, 22 e 23, a gente terá continuidade, porém, eles passarão pelo credenciamento novamente. Então, nesse momento, as vagas são liberadas para os docentes do quadro efetivo e admitidos. Tá? Ficou clara a relação dos contratos aqui? Sala de leitura não haverá recondução, tá bom? Na PEI também, não haverá recondução. Ixi, está passando muito rápido, mas tudo Pessoal, bem. Agora, só para vocês entenderem a relação aqui. Então, agora, no credenciamento da PEI, a gente vai seguir a ordem. Então, o docente efetivo, ele é o prioritário, o docente admitido e depois o contratado, tá bom? A gente está seguindo essa regra de atribuição. Qual vaga no módulo será liberada nesse momento? As vagas dos docentes contratados, as vagas dos docentes efetivos e admitidos que foram cessados, seja por avaliação insatisfatória, ou seja, por pedido, ou os docentes. Lembrando que a gente vai segurar no módulo a vaga de docente para aquele que era da equipe de gestor e será cessado, tá bom? Se ele vai ter uma designação cessada, ele volta para o quadro de docentes do módulo, tá bom? Na mesma unidade. E também, lembrando que aqui no edital da PEI, ele vai ter a opção de fazer a transferência. Eu já estou na PEI, eu desejo fazer a transferência, é agora. A transferência vai respeitar, sim, a tabela, a gente vai ter lá os quantitativos, mas será liberado também aqui. Ok, pessoal? Gente, só para reforçar aqui, a Sueli ela mandou uma outra pergunta, ainda referente à inscrição. E o chat acabou de atualizar e eu perdi a pergunta, mas é só para reforçar. É o seguinte, ela colocou quem que deve fazer a inscrição no processo seletivo do Banco de Talentos. Então, só para reforçar que é o pedagogo, tá? É o docente lá que vai atuar como professor de ensino fundamental dos anos iniciais, porque essa vaga não estava prevista no edital do concurso, né? E como a gente tem uma demanda por esse profissional, vai ter o Banco de Talentos para esse docente. Se não se encaixa nesse perfil, não faz a inscrição. Se não vai fazer essa inscrição e também não fez inscrição no concurso, não participa da atribuição agora. Tá ok? Bom.
Hoje a gente trouxe aqui para vocês um detalhamento em cronograma para a gente poder se organizar em relação às datas. A gente vai ver que algumas datas são curtas, mas aqui a gente está falando informações importantes. Vamos lá. Em relação aos contratos, quando a gente fala de liberação do módulo, então você entenda que todos os contratos são liberados no módulo da API nesse momento. Não há recondução de contratos, não há recondução. Então, se eu sou um contrato de 2021, 22 e 23, o contrato permanece ativo, só que eu tenho que participar do processo de atribuição de classes e aulas das escolas regulares e também do credenciamento da APEI. Neste ano, a gente muda, o credenciamento é um para o quadro permanente e outro para o quadro temporário. O quadro permanente é agora docentes efetivos e admitidos, ok? Deixa eu falar um outro recado. Hoje a gente vai falar um panorama de cronograma. Amanhã saem as resoluções, sai a portaria, e aí a gente vem falando, percorrendo ela com vocês para falar do detalhamento de cada um dos processos, tá bom? E é importante, sim, eu vi aqui que eu acho que a Lucimeire colocou uma live para a PEB 1, outra para a PEB 2, sim. A gente vai começar agora a fechar por etapas, tá? A gente vai falar um pouquinho do edital do processo seletivo de PEB 1, a gente vai falar sobre credenciamento da APEI do quadro permanente, e depois a gente vai falar do credenciamento da APEI do quadro temporário, aí são os docentes contratados. Então, nos docentes contratados, a gente tem o contratado de 21, 22 e 23, e a gente vai ter o docente candidato à contratação, que vai vir pela lista 3 do processo seletivo, tá? Então, são esses dois cenários. E a gente vai falar também um pouquinho das atualizações que a gente vai fazer na sede, para poder vocês terem informações mais em tempo real. A gente precisa saber quem são esses docentes, a diretoria. A gente também vai, no momento da inscrição, ele já vai indicar a escola, tá bom? Para a gente poder dar esses panoramas para vocês. Tá? Então, isso vai acontecer. A gente tem mudanças e atualizações sistêmicas. Isso. Lembrando que, conforme for chegando nesses momentos de estar realizando esses procedimentos, a gente vai estar aqui acompanhando, vai estar disponibilizando materiais, vai estar tendo live, mostrando os tutoriais, tudo isso vai ser acompanhado, tá? O que a gente fala aqui é aquilo, a gente está fazendo essa live para mostrar por cima ali como é que está sendo organizado todos esses processos, tanto da APEI quanto da atribuição, para o ano que vem. Mas ainda assim, a gente ainda vai publicar a portaria, e aí quando publica a portaria surgem mais dúvidas, e aí a gente tem que elaborar um material, tem que vir aqui, enfim, a agenda aqui do Centro de Mídias, ela, nesse período de ano, assim, ela vai ficar totalmente focada em atribuição, no credenciamento do PEI, todos esses procedimentos, tá? É que, a princípio, assim, quando a gente mostra tudo isso de uma vez, fica todo mundo assustado, mas a gente vai acompanhando, vai separar cada processo e vai estar orientando especificamente cada processo, sabe? Que a gente vai acompanhando junto. Pessoal, a gente trouxe hoje esse panorama de cronograma, eu agradeço a participação de vocês. A gente vai encerrar a live. Eu vi muitas perguntas no chat, como elas correram, eu não consegui pegar todas. O que a gente vai fazer é uma FAQ, e amanhã a gente volta também para trazer um pouquinho do cenário das resoluções publicadas, e a gente percorre as resoluções para falar de cada etapa, de cada processo, dos grandes processos que a gente tem, atribuição de classes e aulas da escola regular, PEI, né? A gente tem o credenciamento da PEI, e aí essa mudança em duas fases, a primeira fase do quadro permanente, depois do quadro temporário, e a gente vai falar do processo seletivo do PEB 1. Também a gente vai falar sobre o ensino profissionalizante com vocês, tá bom? Então a gente vai voltar. As dúvidas que vocês tiverem, está aqui no chat, a gente vai pegar e vai criar uma FAQ, tudo bem? Então, ok. E aí a gente vai falar sobre projetos, ação judicial, recondução. A gente vai falar sobre esses cenários, tudo bem, pessoal? Eu agradeço a participação de vocês. Eu sei que hoje foi um pouquinho corrido, mas foi mais para a gente dar essa visão de cronograma, porque aqui a gente não vai conseguir dar todas as questões e a gente vai fazer pauta específica para cada um dos assuntos. Eu vi grandes temas aqui sendo discutidos e são sobre eles que a gente vai falar nos próximos encontros. Daqui para frente, o CEMOV vai ter uma equipe de plantão, a gente vai vir aqui no Centro de Mídias, vai ver cada caso de vocês, e a gente vai ficar aqui disponível para ajudá-los no processo de atribuição de classes e aulas, tá bom? Muito obrigada pela audiência de todos, e amanhã a gente retoma essa pauta. Obrigada a todos, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal.